essas tribos nômades dos marçalistas são muito baixas, tá? Muito baixas. Não creio que você, em território aberto, vai vencer. Mas ele tem um plano. Ele tem um plano. E qual o plano dele? Ele acredita de fato que a força de ataque deles para a eleição de São Paulo não é tão grande e que se ele para esse exército através de um guerreiro, de um Aquiles estranho, um Aquiles de um rosto em V, que é o senhor Nunes, aquilo não é um grande segredo. E aí é uma grande aposta. Porque se ele para este homem, é ele assumir o reino em 2026. A despeito do rei fraco, do rei Bolsonaro, que está preso em intrigas palacianas e não consegue ir em lugar algum. Então o que eu recomendo, eu que estou na fronteira, tá? Você, senhor feudal do outro reino, jogue com inteligência e se preserve. Se preserve, porque você é a última linha de defesa ali. O meu reino tá com outra história. A gente vai assumir um dia todo esse reino da direita pra gente. Está escrito nas estrelas e nosso trabalho é pra isso. Mas não é o nosso momento. Pra gente, boa muralha, flechas envenenadas, ou aquelas flechinhas de fogo, tá? Alguns bons guerreiros e postura muito agressiva. Ninguém nos invade, tá? E vocês que são habitantes do nosso pequeno reino, vocês sabem disso. Marçalista pintou aqui, tá banido. Rua, vaza daqui. Essa é a nossa lógica, tá? Então, ao senhor Tarcísio Gomes de Freitas, do seu reino, né, desejo sorte, tá? E digo pra você, nossas tropas estão à disposição para gerar destruição no senhor Marçal. E pergunto pra vocês, que estão nos assistindo, participam dessa luta? Sim ou não? Respondam sim ou respondam não. Porque nós faremos esse enfrentamento. Eu não vou permitir que nosso campo político seja tocado por um estelionatário. Não vou. Não vou. Essa é a nossa lógica, tá bom? Um cara mandou, posso abrir os olhos? Pode, já posso abrir os olhos. Um cara mandou, por favor, que não caia. Essa live não vai cair agora, tá? Zicou. Veja só o que Tarcísio diz, tá? Matéria do Metrópolis. Tarcísio disseca método Marçal nas redes e aposta em queda de rival. Governador Tarcísio de Freitas estuda vídeos do influência Pablo Marçal em meio a esforços pela vitória de Ricardo Nunes nas eleições. Pode ser. Diante da ascensão de Marçal nas pesquisas de blá 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 blá, o governador Tarcísio tem dedicado tempo para estudar o método adotado pelo influencer nas redes sociais durante a campanha para a Prefeitura da Capital com uma avalanche de cortes de vídeos agressivos contra adversários. Há interlocutores o governo tem enumerado contradições e falhas que podem ser exploradas politicamente e apostado que o rival vai parar de crescer nas pesquisas após o início da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio. Pode ser. O governador disse que a eleição do Marçal seria um desastre e enfraqueceria a direita, vem tentando ao máximo transferir sua popularidade para a campanha de Nunes. Nesta quarta-feira, a propaganda do prefeito passou a veicular uma mensagem que Tarcísio disse que Marçal é ponto de entrada para o Boulos. No fim de semana, Marçal fez chegar ao governador o recado que queria conversar com Tarcísio, o chefe do palácio o recebeu. Na conversa, o influencer pediu uma trégua para que ele disputasse a eleição apenas com Nunes, mas Tarcísio não concedeu. Aqui entra o ponto que difere o Tarcísio do Bolsonaro e que insere ele na nossa tradição. Rafael Rizzo, qual foi a forma que o governador tratou o invasor? O invasor Tarcísio, no caso. O invasor Marçal, no caso. Ele está expulsando o invasor. Exatamente. Sai daqui, estelionatário! Não digo que ele falou isso. Estou falando aqui em termos alegóricos. Ele, o estelionatário, o bandido. Vai cometer teus crimes aí, você, da minha parte, você tem oposição. Alguém vindo do bolsonarismo fazer isso, desculpa, não é normal. Não é normal. E não tô aqui também para lamber o Tarcísio. Não tem nada a ver. Tá? Até porque eu não sei se uma candidatura do Tarcísio beneficia a missão em 2026. Entendam isso, tá? Estou falando de outra coisa. Eu não sei se a candidatura... Pode ser que não beneficie, entendeu? Eu estou narrando aqui. Vocês podem pensar, beneficia ou não o Tarcísio ser candidato? Talvez não nos beneficie. Não ajude a passar a cláusula de barreira. E honestamente a coisa mais importante pro Brasil em 2026 é a missão passar da cláusula de barreira. Os resultados para o Brasil, em médio prazo, essa missão passar da cláusula de barreira, serão colossais, a começar por ter uma bancada de mais de 13 deputados, a começar por a gente dispor de recursos para participar de todas as eleições em todos os lugares, formar jovem, andar com pau. A revolução começa a partir de 2027. Tá? Então eu não sei se isso, vamos dizer, é um fundamento pra gente fazer a revolução nossa. Mas, honestamente, eu preciso fazer análise. O cara adotou a nossa postura. Saudações a quem tem coragem, senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Meus parabéns, tá? A gente aqui na fronteira,
Parabeniza você. E entenda uma coisa, tá? Pra vocês que estão presos na alegoria. Qual é o feudo que o Marçal precisa tomar, senhor Rafael Rizzo? Pensa o seguinte, existe o reino da direita. Nós estamos na fronteira, praticamente fora do reino da direita. Com o nosso reino próprio, que cresce. O reino da direita é o reino do rei Bolsonaro. E existem vários feudos. Qual é o feudo atacado por Marçal? São Paulo? Beleza. E quem é o senhor feudal de São Paulo? Eduardo? Não. Não. Quem é o senhor feudal que eu dei no exemplo? Tarcísio? Isso. Então, a guerra é com o Tarcísio. Porque a ponta de lança do projeto presidencial do Marçal é o feudo de São Paulo. São as eleições de São Paulo e possivelmente a prefeitura de São Paulo. O dinheiro da prefeitura de São Paulo. Imagina volta a colocar. Imagina um orçamento de mais de 100 e poucos bilhões por ano na mão de um estelionatário desses. Pelo amor de Deus. O Junito mandou esse vídeo aqui, agora falou correndo, falou, nossa, esse vídeo, o cara... É isso aqui, ó. Nada. Ele tinha parado, porque toda entrevista eles estão falando de mim, inclusive todos estão falando de mim, quero agradecer, não parem que isso tem contribuído para a gente vencer no primeiro turno, porque a gente não tem televisão, fundo eleitoral, nem padrinho, nem rádio, nem nada. O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele fez uma grande cagada, que falou que entre Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto, ele reconheceu isso. Agora ele faz uma segunda. Ontem saiu uma notícia que o Bolsonaro, nem sei a veracidade da notícia, eu tô falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar. O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026 se ele continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente do conservadorismo. Ela não tem dono, mas eu sou um representante forte aqui na cidade de São Paulo. Então, um recado pro governador. É melhor você defender o Banana sem falar do Homem de Ferro. Por quê? Porque senão vai dar problema para você. E eu acredito nisso, uma análise política, e eu termino respondendo isso. Não enterre sua carreira política, porque senão você não vira presidente nunca mais e não ganha nem para governador do estado de novo. Porque o povo dá direito... Eu falei isso, né? Quando eu disse que o Marçal foi lá no Palácio dos Bandeirantes e falou isso pro Tarcísio, eu menti, Rizzo? Não. Quando eu falo, vocês confiem nesse ex-careca, é porque eu sei exatamente o que eu tô falando. Porra! Eu sei exatamente o que eu tô falando. É esse o papo dele. Estelionatário, mandando ameaça, e ele sente a ameaça, ele fareja a ameaça. Ele sabe que o Tarcísio é o problema. E o Tarcísio... E esse é o ponto. Se ele tivesse suporte do filho da puta, do vagabundo, do frouxo do Bolsonaro, ele parava esse merda. Mas o Bolsonaro, como é frouxo, como ele não tem testículo, como ele é pai de dois caras que são enrabados, vocês sabem quem são, né? Dois enrabadinhos ali, tá? Como ele é uma fraquejada, a começar pelo pai, ele permite que tudo isso aconteça. E todo mundo ao redor do Bolsonaro é isso. Nicolas, né? Ai, agora eu vou radicalizar. Vai nada, Nicolas. Vai nada. Você fez acordinho com o Marçal. Vai nada. Vocês são tudo fraco. Vocês não vão radicalizar em porra nenhuma. Em porra nenhuma. É uma merda isso aí. Vai se fuder, isso não se faz. Isso não se faz. Cara, isso é muita canalice. Então, assim, eu coloco aqui pra vocês, com toda a tranquilidade, a situação desse estelionatário seria muito mais difícil se o Bolsonaro tivesse apoiando o principal soldado dele, que é o Tarcísio. Agora, não desconfie, tá? Que no íntimo, não tô falando que eles racionalizam, que eles trabalham muito de maneira intuitiva, instintiva. Não duvide que o bolsonarismo não goste de ver o Tarcísio se enfraquecer. Porque o Tarcísio, querendo ou não, ele conseguiu no primeiro mandato dele um tipo de avaliação que é muito difícil de obter, que é ter uma aprovação alta e uma rejeição baixa, porque o Tarcísio não estava se envolvendo nas brigas, especialmente brigas com cores ideológicas que o Bolsonaro se colocava. Então a rejeição do Tarcísio como governador era baixa. E isso é um problema porque um sujeito tem popularidade alta e rejeição baixa, para disputar uma eleição presidencial as chances de vitória são muito altas. Porque o que determina no segundo turno a sua vitória é a sua rejeição. Se você tem uma rejeição mais baixa, a sua chance de vencer é maior. A dificuldade inteira de um candidato em um país polarizado é o seguinte: um cara que tem uma popularidade muito alta, hoje em dia tem uma rejeição também muito alta. Então esse cara consegue pro segundo turno, mas no segundo turno ele vai disputar com outro cara que tem uma rejeição alta e você tem um duelo de rejeições, não um duelo de aprovação, tá? O Tarcísio estava num ponto ótimo
que era um ponto de um cara que não tem rejeição alta, mas tinha uma aprovação alta. Entendeu? E aí o bolsonarismo, de maneira suicida, apaixonado por um estelionatário, começa a fazer, sabe quem? Subir as ações para vencer as eleições de 2026? Lula. Porque o Lula é o maior beneficiário